todos recebem com um fraternal abraço e com muita alegria. Esperamos que essa noite seja super agradável, como ela está inicialmente mostrando agora. Vai ser energia espetacular, a presença de todos que vêm aqui exatamente somar essa união fraternal. Obrigado pelas suas presenças, porque é aqui que somos a energia de todos para o bem comum de cada um. Que sejam felizes nesse momento que nós vamos receber mais uma vez uma palestra da nossa amiga Margarete, que sempre traz com alegria essas grandes lições que vêm preencher o nosso espírito, para que a gente possa realmente aprender no nosso caminhar pela vida terrena que aqui estamos presentes constantemente, um verdadeiro aprendizado para a nossa evolução em luz. Que sejamos gratos a Deus por essa oportunidade que está sendo dada para nós mais uma vez. Obrigado, Margarete, pela sua presença e seja feliz na sua palestra. A palavra é sua, Margarete. Vocês estavam compenetrados na música, eu não falei nada. A casa tá um ninho mesmo, né? Muito gostoso. Hoje eu trouxe para as nossas reflexões a parábola do mordomo infiel. Alguém conhece essa parábola? Não conhece, né? Essa é uma das parábolas que não é muito comentada. As pessoas falam muito da parábola do samaritano, parábola do festim das bodas, né? Mas hoje eu vou trazer a parábola do mordomo infiel. Então vou falar um pouco como é a parábola, depois eu vou fazer um estudo em cima da parábola, ok? Bom, a parábola diz assim: havia um homem rico que era dono de terras. Esse homem rico tinha um mordomo. Quem era o mordomo? Era o administrador das terras. Então esse mordomo era aquele que ganhava para administrar. Então quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. Então ele tinha a parte que competia a ele. Então o trato era esse. Produziu muito, ganhou mais. Diferente do servo. O servo na parábola é aquele que fazia os trabalhos mais pesados, os trabalhos mais brutais, né, mais grosseiros. Ele tinha um salário, ganhava aquele X e acabou. O mordomo não. O mordomo é o que cuidava de tudo, que administrava tudo, e o homem não se preocupava. No final lá prestava contas, né, quando o homem queria, prestava contas, e ele continuava fazendo a produção, e ele ganhava a parte que era dele, ok? Havia um homem rico que tinha um mordomo. Este mordomo foi denunciado por esse homem rico, por ele haver dissipado os bens. Então alguém denunciou para o dono da terra que o mordomo não estava sendo fiel aos seus compromissos. E aí ele diz assim: por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. O administrador, o homem rico falando para o mordomo. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Então ele recebeu uma denúncia e ele foi atrás do administrador. Presta contas para mim de como está a administração das minhas terras. E aí, ele pensou consigo, comeu um pedacinho, tá? Que farei, visto que o meu senhor me tira a mordomia? Ou seja, ele pensou assim: eu produzo, eu ganho, eu tenho dinheiro, tenho produção, tô numa boa. Só que agora
o dono da terra quer que eu preste contas. E eu não quero perder a minha mordomia, porque ele sabia que ele não estava fazendo as coisas corretas. Mas ele não queria perder a mordomia. Então a denúncia tinha uma razão de ser. Mas ele não queria aceitar isso. Eu não quero perder minha mordomia. Eu sei que eu estou sendo um péssimo administrador. Mas eu tenho a minha parte. Como ninguém nunca me pediu contas de nada, ele continuava fazendo do jeito que ele queria. Por isso que é chamado de mordomo infiel. E aí, ele começou a pensar, vou ficar sem a minha mordomia? Preocupado, mas não desanimado, nem inerte. Ele não ficou aquele que o problema surgiu, ele parou, estagnou. Não. Preciso resolver. Pensou que eu tenho que ter uma solução. Examina a situação e procura uma solução. Que solução? Lavrar a terra? Não posso. O que é lavrar a terra? É ele ir para a condição de servo. Já sou mais velho, ele pensando com ele mesmo. Não vou ter condição de fazer cavar a terra, plantar, ficar debaixo do sol. Isso ia ser muito difícil para mim. Não ia ter condição. Mendigar, tenho vergonha. Você vai sair da condição de um administrador e vai ir para uma condição de pedir, de viver de favores dos outros, ou pedir emprego na porta de cada um administrador. A fama dele ia ficar ruim. Ninguém ia dar o trabalho para ele, porque ele ia ser considerado um péssimo administrador, um péssimo mordomo. Então ele ia ter dificuldade para arrumar um trabalho, pela má fama que ia acontecer. Não está sendo um administrador correto. Então ele estava preocupado com isso. Ele não queria perder a mordomia. Ele não queria ir para a condição de servo. Já sei o que hei de fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for desapossado da minha mordomia. Ele pensou, já sei o que eu vou fazer. Porque a hora que ele ficar sem a mordomia, ele ser recebido pelas pessoas de uma forma não de um péssimo administrador. Então ele já estava com a ideia na cabeça dele que ele precisava fazer. E não ficar com essa fama. Então, ele decidiu rápido e agiu rápido. Qual foi a ação dele? Negociar. Vamos negociar. Vamos negociar com os devedores. Aí o que ele fez? Chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? Você vê como ele é um bom administrador. Ele não sabe nem, no livro lá, não sabe nem quanto alguém estava devendo. Ele não sabe. Então, a pessoa que vai dizer quanto está devendo, e ele vai anotar. 100 barris de azeite. Aí responde o administrador: aqui está a sua conta. Senta e escreva 50. Então, era 100. Vamos negociar, acerta 50. Passa aí no papelzinho, 50. Esperto, né? Para o outro, ele perguntou: e você, quanto está devendo? Vai saber que não sabe nada, né? Não sabe nada. 100 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 80. Mandou o administrador. Então o que ele fez aí? Pegava a diferença. A diferença era dele. Então ele falou assim: assenta aí é 100, assenta 50. É 80? É 100, assenta 80.
desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Aí é que está a parábola. Ele não soube o que ele fez direito. Senhor observou que o administrador quitou todas as dívidas. Então, a hora que ele foi prestar contas, estava tudo certo. Tudo certinho. Ele não era um mau administrador, como havia falado. Porque o que ele fez? No primeiro, ele tirou a porcentagem dele. Ele não ganhou nada. E ele deu tudo para o dono das terras. A parte que era dele, ele não recebeu nada. Ele precisava melhorar o quê? A imagem dele. A imagem dele. Então, a parte que lhe competia, um ele tirou 50%, outro ele tirou 20%. E resolveu a situação dele. Perante ao dono da terra. Então, ele foi, quando o dono da terra veio, ele elogiou. Por quê? Porque ele quitou tudo, estava tudo certinho. Não tinha nada para falar dele. Ok? Resultado dessa atitude. Ficou livre de ser considerado um péssimo administrador e assumiu o prejuízo. Assumiu o prejuízo. Quer dizer, de todo mal, ele não foi tão ruim assim. Vamos entender a parábola. Essa é a parábola, tá? Agora vamos entender a parábola para cá. Quem é o homem rico? Deus. Quem são as propriedades? As diversas moradas do universo. Aqui, no nosso caso, o planeta Terra, que é a nossa morada. Quem é o mordomo? A espécie humana. Nós. Nós somos os mordomos que temos que terra esse espaço que nos foi concedido. Por quem? Pelo dono da terra, Deus. Quais são as tarefas do mordomo? Nós. Administrar os bens que Deus nos confiou. Somos bons administradores dos bens que Deus nos confiou ou não? Essa administração é segundo o grau evolutivo de cada um. Quanto mais você conhece, mais você responde. Tá? Deus depositou confiança em nós na administração da vida nesse planeta e teremos que prestar contas. Então todos nós vamos ter que prestar conta. Quem não mordomo, ele teria que estar prestando conta. Ele não fez. Nós vamos ter que prestar contas de todos os bens, as oportunidades que a vida deu, tudo que nos foi concedido para que a gente pudesse viver as nossas experiências evolutivas aqui. E nada foi nos dado sem que nós precisássemos. Então nada é nosso. Nada é nosso. Tudo está sendo emprestado para que você possa fazer o processo da sua evolução espiritual. Ninguém comprou o planeta, ninguém comprou as terras, os alimentos. Tudo isso foi gerado aqui. O homem está fazendo o quê? Administrando isso. Bem ou mal, mas ele está administrando. Então, administração de pessoas, administração de lugares, de situações, está competindo a nós. Então, nós somos o quê? O usufrutuário dos bens que nos foi concedido. Como o mordomo. Um dia nós teremos que prestar contas de tudo que nos foi concedido. Estamos sendo mordomos fiéis ou estamos usufruindo dos bens sem responsabilidade? Em benefício próprio. O que nós estamos fazendo? Com tudo que a vida nos oferece, vem nos oferecendo, com todas as oportunidades que ela vem trazendo para nós. Vamos lá. A denúncia na parábola. Vocês lembram que ele recebeu uma denúncia?
Lei de causa e efeito. Aponta tudo que fazemos ou deixamos de fazer. O que é essa denúncia que não tem autor? Nossa consciência. Como Deus fala conosco? Como Deus nos chama? Pela consciência. São aqueles avisos, aquelas intuições, aqueles amigos que vão falando para você, olha, o caminho é esse, faz desse jeito, muda daqui, muda ali, procura melhorar nesse sentido, que são chamados que vem vindo. Que a gente pode aceitar ou não aceitar. Então, um mordomo prudente e fiel está sempre atento à prestação de contas que terá de fazer, mantendo tudo anotado e correto. Essa é a postura de um bom administrador. E nós, como fiéis mordomos dos bens que nos foi concedido nesse planeta Terra, nós vamos ter que prestar contas. Tá tudo certinho? Tá tudo bem anotado? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você poderia ter feito e ainda não fez? Você está tendo só vantagens pessoais? Só atendendo seus interesses pessoais? Ou você está expandindo isso para os outros? Você está auxiliando? Você está multiplicando seus talentos? Você está multiplicando seus dons? Ou você está guardando tudo para você? Você está enterrando o tesouro? E a prestação de contas vai vir. E a gente vai ter que prestar contas. Todos nós vamos ter que prestar contas. Por isso que ele fala aqui, ó. A nossa consciência é que vai dar esse estado do que eu estou fazendo. Hoje a gente vê essa guerra, às vezes eu fico olhando, parece uma brincadeira de videogame, né? Um fala daqui, outro fala dali, parece que eles estão brincando com vidas. Então você veja, o que eles estão fazendo com a inteligência, com as oportunidades da vida, com o comando. Eles estão sendo mordomos fiéis, estão usando os bens que Deus concedeu para promover a paz, para promover a união, para promover o benefício da população, ou estão administrando, atendendo seus próprios interesses pessoais. Presta conta da tua mordomia, pois já não poderás ser mais meu mordomo. Quando foi isso que o administrador, o homem rico, chegou para ele e deu esse cheque, vamos dizer assim, um checkmate, né? Deu um ultimato nele. Presta contas agora. O que é prestar contas? É a desencarnação. Na desencarnação é a hora do balanço e a hora da prestação de contas. Que muitas vezes a gente não está preocupado com isso. Mas eu vou ter que prestar conta. O que você fez lá na sua família? O que você fez no grupo social que você frequenta? O que você contribuiu para uma melhoria de alguém? O que a gente fez? Você cuidou só da sua vida, dos seus interesses materiais? Aumentar o seu patrimônio? O que você fez? Esse é o ultimato da parada. Desencarnação. Aí foi quando ele pensou, que hei de fazer? Lembra que ele pensou? O que eu vou fazer? Ele não queria sair da mordomia. A gente também não quer sair da mordomia. Porque a gente acha que nós somos donos de tudo aqui. E quando a gente se acha muito dono aqui, é um problema. Então a gente se acha dono. Aí, ele diz assim, que hei de fazer? Lavrar a terra, e começa a refletir. O que é lavrar a terra? Eu vou ter uma desencarnação preso nas regiões do umbral, ficar nas regiões de espíritos sofredores, porque eu conduzi mal os bens. E a gente não quer. Eu vou ter uma reencarnação com limitações, com enfermidades, abandono de família, miséria, idiotismo, entre outros. Apesar que tudo isso também são experiências evolutivas. Também. Mas aqui é para quem
não sabe administrar os bens que lhe foi concedido. Porque quando você sabe, aquilo incorpora no seu patrimônio e você vai receber bens espirituais para poder multiplicar também. Porque você já sabe que é um bom administrador dos bens materiais. Aí você recebe mais. A quem muito será dado, muito será cobrado. Quem muito tem, até o muito que tem, pode ficar sem, se não souber cuidar. Mendigar é você ter uma experiência futura de carência espiritual. Você vê na dependência dos outros para sobreviver, para existir. Então a gente tem que refletir isso agora. É a própria reflexão do mordomo na parábola. Que hei de fazer para eu não perder a minha mordomia aqui? Já sei o que hei de fazer. Lembra que ele falou? Já sei, vou negociar. Qual é o negócio? Eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. A parábola termina assim. Tá? Tem duas frases. O que é isso aqui? Riquezas da injustiça. Tudo que a gente recebe não é justo. A gente recebe por acréscimo de misericórdia. É acréscimo para que a gente possa trabalhar aqui e usufruir aqui. Então a providência divina te dá, sabendo de todas as nossas imperfeições, das nossas dificuldades, das nossas limitações, do nosso passado, que não deve ter sido lá muito bom. Mas a gente vem para cá com o esquecimento dele e é te oferecido uma nova oportunidade e a vida te facilita essas oportunidades. Para alguns, né, para os outros são mais difíceis, mas você recebe ajuda de pessoas que estão muito ligadas a você e vão te ajudando também na sua existência. Porque não vem só o problema. A gente olha o problema, mas vem as ajudas também. A gente coloca aqui para você ficar só com as dificuldades. Então a gente está recebendo uma cota maior para poder vencer nessa reencarnação. E muitas vezes a gente se perde aqui. Recebe às vezes demais, tem uma oportunidade muito grande, às vezes você recebe uma oportunidade para estudar bastante, desenvolver inteligência, conquista muitos diplomas, coloca tudo na parede, começa a ganhar para você. Não tem tempo para o outro, não tem tempo para mais nada. Tudo fica focado no ganho material, nos bens materiais. Granjeai amigos com a riqueza da injustiça. O que é esse granjear amigos? Quando a gente produz, quando a gente auxilia, as pessoas que nós auxiliamos, os seres espirituais também que estão ligadas a elas, pelo espírito de gratidão, eles são gratos a nós também. Então, se você dá um pão para alguém, essa pessoa, Jesus te abençoe, que Deus te abençoe, eles falam isso, né? Os seres espirituais vinculados àquela pessoa, que querem o bem daquela pessoa, mas não podem interferir no livre-arbítrio dela, porque esse poder de escolha e decisão é dela, mas eles te auxiliam também, porque eles são gratos. Por isso que é o granjear amigos com as riquezas da justiça, com o que você tem.
com aquilo que você tem, com aquilo que você recebe da providência divina. Então, esses vínculos vão aumentando. Quando André Luiz, no nosso lar, ele foi socorrido lá nas zonas inferiores, pela mãe e por amigos. Aqueles que ele dava receita, e que ele não estava nem aí para isso. Mas aquelas pessoas foram gratas. E elas intervinham por ele quando ele estava nas zonas inferiores. Só que não podia mudar a atitude mental dele. A escolha era dele, o livre-arbítrio era dele. Mas elas estavam sempre ali orando e pedindo por ele. Porque o espírito de gratidão estava presente. Você percebe como a gratidão ela é forte? Então, esse é o Grangeia, amigos. Para que quando estas vos faltarem, quando essas riquezas, a mordomia acabar, você vai estar lá no plano espiritual do jeito que você é. Não tem carro, não tem apartamento, não tem casa, não tem terras, não tem nada. Tem as virtudes que você conquistou e os vícios que você também adquiriu. Isso faz parte do seu patrimônio. O que você desenvolveu da sua inteligência, são as riquezas do espírito. As riquezas materiais ficam aqui. Elas foram emprestadas para a gente. Para eu usufruir aqui. Por isso que é riquezas da injustiça. A gente recebeu tudo pronto. Até a própria doutrina espírita. Nós estamos recebendo ela pronta. Uma falange de seres trabalharam para chegar até aqui. Desde lá de trás. Para que a gente recebesse a doutrina pronta ali. O Consolador prometido. Nós recebemos gratuitamente. Sem fazer nenhum esforço. E o que nós estamos fazendo com esse patrimônio que a gente recebe? Qual é o nosso espírito de gratidão a tudo isso? Então, quando essas vos faltarem. Então, quando a gente não tiver mais essa mordomia, esses seres vão estar lá para nos auxiliar. Tem um caso bem interessante do Chico, o caso Valéria. Vocês conhecem o caso Valéria? Jesus, né? Jesus. O caso Valéria é um exemplo disso. Quando o Chico fazia as caravanas, que ia visitá-la, nessas caravanas, o Chico levava mantimento, conversava, ela não falava. E Chico pediu para que ela dissesse Jesus. E ela, com muita dificuldade, disse Jesus. A outra vez que o Chico voltou, ela tinha desencarnado. Mas o Chico tinha feito uma cirurgia da parte da angina, ele estava com muita dor. No quarto onde ele estava, apareceu uma luz muito grande, intensa no quarto. E Chico, quando viu, perguntou, quem é? Aí ela disse, o Espírito disse assim, não está me reconhecendo? E o Chico disse, com essa idade agora, né, minha visão fica difícil, aquela coisa do Chico, né? Aquela educação do Chico. E ela foi lá, aplicou uma energia na parte do peito aqui do Chico e a dor cessou. Aí ela disse assim, Jesus, Chico. Aí ele diz, Valéria. Deve ser um pouco de luz, né? Chico, né? Ele deve ter sido assim, aquele quarto deve ter limbado de luz. O espírito grato. Quando você precisa, ele vai lá, vai te ajudar, vai te auxiliar. A gente não fica desamparado. Granjeai, amigos. Aumente os laços de simpatia, de fraternidade. Poupança espiritual. Caridade é poupança espiritual. Fora da caridade não há salvação. A gente ainda precisa da desencarnação, como seres que a gente é, porque senão a gente fica morando aqui e não sai mais. A gente acaba patrimoniando tudo aqui. A gente precisa
fazer isso, que é para ter o quê? A prestação de contas, a revisão dos seus atos pela lei de causa e efeito, revisar tudo isso para você poder retornar e melhorar a cada reencarnação. Sempre melhorar. É uma oportunidade que a vida dá. Então eu não posso perder essa oportunidade. Por quê? Porque eu posso perder minha mordomia. Eu posso reencarnar naquela condição do lavrar a terra e do mendigar. Por quê? Porque quando eu usufruí bem, agora eu venho com mais dificuldades. Para poder valorizar o que eu tinha, administrar melhor e não administrei. Não é punição. É a voz da sua consciência que pede isso. São as escolhas que a gente faz. Ok? Então vamos lá. Para que, quando essas duas faltarem, vos recebo eles dos tabernáculos eternos. Ou seja, na vida eterna. Vão estar lá. Porque esses espíritos vão se entrelaçando e a gente vai ampliando esses vínculos com a humanidade. E Jesus então elogia pelo seguinte: porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aí você lê uma coisa dessa, você vai pensar assim, quer dizer que os filhos deste mundo são mais prudentes? O que são os filhos deste mundo? Esse é o encerramento da parábola, né? Os filhos desse mundo são os materialistas de hoje. Os materialistas de hoje são muito prudentes. Eles administram muito bem os seus negócios. Eles dão muito lucro. Por isso que ele fala. São mais prudentes na sua geração. Então a gente sabe administrar muito bem o que é material. Não quer perder dinheiro, não quer perder isso. A gente não quer perder a mordomia. E que os filhos da luz são os espiritualistas. Porque os espiritualistas não estão buscando na sua vida a essência espiritual, o ser imortal. Vocês não estão preocupadas com a prestação de contas, com o desencarne que vem a prestação de contas. Eu estou preocupada com o lucro que eu vou ter agora, com a mordomia que eu tenho agora, as vantagens que eu tenho agora. E não quando você está desencarnando. A mala para desencarnar, para colocar as coisas lá que são importantes do espírito imortal, a maioria da humanidade não está nem preocupada com isso. E a gente vê o que está vendo hoje. Por isso que Jesus falou, naquela época. Naquela época, gente. Acho que já tinha previsto o futuro, né? Então, a gente tem que fazer a nossa poupança espiritual. O máximo que a gente puder. Porque isso vai reverter para nós. Cada um será dado segundo as suas obras. E a gente fica assim, o outro não faz, eu também não faço. Porque o outro é ingrato, eu também não faço. Não é por aí. É o que a sua consciência diz. É a voz da sua consciência, que é diferente da voz da consciência de cada um. Porque está no nível de evolução espiritual que cada um chegou. Então o outro não vai ser como você e não vai te responder como você. Não vai agir como você. Mas quando a gente tem o conhecimento e o entendimento, a postura é outra. É uma postura de um mordomo fiel. Então a gente tem que agradecer todos os dias a oportunidade que a vida te oferece. Então onde eu estou? O que eu posso fazer mais? O que eu posso melhorar mais? O que eu posso contribuir mais? Porque senão a gente fica no padrão do mendigo espiritual. O que é o padrão do mendigo espiritual? Eu estou aqui para quê? Para receber, receber, receber,
sempre carente, sempre necessitado, sempre ruim. A gente fica nessa postura. Vou na casa espírita, vou tomar passe, vou escutar palestra uma vez por semana e a gente acha que acabou. Já cumpri a minha tarefa da semana. Dei meu passe, assisti uma palestra e não sou mais ninguém. Acabou. O resto da semana. Aí chega sexta, sábado, domingo. Eu não sou espírita. Volto a ser espírita na segunda. Como pode isso, gente? Isso não é uma postura de quem já está na doutrina espírita. Você é espírita todo dia, 24 horas por dia. Enquanto dorme também. Por quê? Porque a gente começa a ter consciência da responsabilidade que nos foi concedida nessa existência para as tarefas que a gente tem que executar. Tem que sair da mordomia. Ou ficar na mordomia, mas usar essa mordomia prestando contas corretamente do que está sendo dado para você. Não vai fazer querer um mordomo que não sabia nem quantas pessoas deviam, né? Então, essa é a realidade que a gente está vendo. Não é bonita essa parábola? Também achei. Demorei um pouco para entender, mas foi, tá? Mas foi. Então, diminuamos as dores dos que sofrem, os problemas dos que erram, suavizando um pouco a situação deles perante a lei divina. Não é julgando, é auxiliando. Certamente entre eles e nós se estabelecerão laços de amizade e confiança, o afeto puro com quem também nos acolherão em nossas necessidades aqui e no além. É o vigiar e os amigos. Façamos isso rápido, enquanto temos autoridade, poder e bens, possibilidades concedidas por Deus nesta reencarnação, antes que o Senhor nos tire a mordomia. Antes que acabou, vamos voltar. Tem que fazer a hora. Quando a gente tem tudo na mão. E que eu posso administrar isso. Por isso que é o que ele fez. Vou negociar. Para não cair nos problemas que ele não queria. Então ele negociou. É como nós. O chamado vem. A oportunidade vem. O aviso vem. Mas eu continuo do mesmo jeito. Uma hora não tem jeito. Eu vou ter que prestar contas. Te dei essa facilidade, te dei essa outra facilidade, te dei essa outra oportunidade. Mas aí você vai chegar lá e vai dizer assim, mas eu tive dificuldade aqui, mas eu tive dificuldade ali. Você lembra daquele caso do nosso lar? Do Clarencio, do André Luiz e uma senhora que foram pedir assistência, porque ela queria ser anjo protetor do filho, dos filhos encarnados, mas ela não tinha bônus hora em serviço, ela não pôde receber essa bênção ainda, porque ela não tinha produzido nada para ser anjo protetor, espírito protetor dos filhos. Você acha que é uma tarefa assim para qualquer um? Não é. E não tinha feito nada. E ele a colocou em vários departamentos da colônia, cada um não tinha problema. Ela não conseguia ficar em nenhum, até que ela resolveu ir para os campos de repouso e ficar descansando. E não avisou ninguém que ela estava descansando, achando que eles não sabiam. Entende? A mordomia, a gente também quer ter do lado de lá. Mas quer colher os benefícios. Mas não está oferecendo nada. E no plano espiritual não funciona assim. A lei já está aqui, é dando que se recebe. A gente quer receber, mas a gente fica, o dar fica, que dificuldade.
E as coisas multiplicam. Então, a gente precisa entender isso. Então, o momento é agora, o que a gente tem agora. O que eu preciso mudar agora? O que eu preciso fazer agora? Para me tornar um mordomo fiel, prudente, na administração da minha própria vida. Não é na dos outros, é na minha. Cada um com a sua. O que está faltando mais? Está com tristeza? Está com depressão? Está com baixa autoestima? O que está faltando? O que você precisa fazer mais para isso vir para você? Porque isso é desconexão com a nossa espiritualidade. E se a gente se deixar, a humanidade está tão densa nessa parte que o coletivo a gente sente. E se a gente deixar, a gente vai para baixo. Porque o objetivo é pôr a gente para baixo. É criar uma atmosfera de medo, de violência, de agressividade, de pânico. Que é para quê? Para você se desconectar da luz. Por isso que a gente tem que vigiar e orar para não cair em desinquietação. Porque tem hora que a gente vai lá para baixo. Aí você tem que levantar de novo. Quando você tem o quê? Autoridade, poder e bens. Para mudar a sua própria vida. Mudar o que faz mal, o que te prejudica, o que não é benéfico. Tá bom, gente? Essa é a parábola. Fora da caridade, sejamos excelentes mordomos dos bens que Deus nos concedeu. Tá bom? Gratidão mais uma vez pela paciência de estarem aí. Tá? E obrigado aqui por essa acolhida maravilhosa que essa casa tem. Vamos nos preparar para o passe.